É somente em Deus que nós nos achamos. É somente em Deus que nós nos realizamos. É somente em Deus que somos realmente felizes. Buscar a felicidade em qualquer outro lugar ou em qualquer outra coisa é completamente inútil. Só o Pai pode nos fazer felizes. Nós acabamos de cantar Alegrar-me-ei, ou, em outras palavras, serei feliz. Eu serei feliz, eu vou me alegrar. Mas como se alegrar? De que maneira? A Bíblia apresenta alguma receita para a nossa felicidade? A Bíblia, por acaso, apresenta algum tipo de formulário para que a gente alcance esta alegria que nós acabamos de cantar? Por sinal, muito feliz o cântico escolhido. Muito feliz. Alegrar-me-ei, não nas circunstâncias, não na situação que me cerca, não no casamento que terei ou não, não no filho que terei ou não, não no dinheiro, no aumento, mas no Senhor. Alegrar-me-ei no Senhor. Eu queria muito rapidamente refletir, a título meramente introdutório, desta receita que está em Mateus, capítulo 5, todos vocês conhecem, mas você que está em casa pode me acompanhar e destacar este texto na sua Bíblia, Mateus capítulo 5. Eu vou rapidamente pincelar apenas os versículos 3 a 9. Eu não vou expor esse texto, longe disso, mas eu queria destacar o que Jesus diz aqui, a partir do versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E Jesus segue mostrando uma receita um tanto estranha, esquisita, para ser feliz. Pai, fala aos nossos corações, abre o nosso entendimento, não permita que nós sejamos enganados pelas iscas do mundo, pelas promessas do mundo, mas que nós nos voltemos para as Escrituras para encontrar a verdadeira felicidade, que nós nos voltemos não para a lei, não apenas para a libertinagem, mas para o caminho da graça. E por último, que nós encontremos felicidade em Ti, é nossa oração, em nome de Jesus, amém. O ser humano nunca teve tanto entretenimento como tem hoje. Nunca na história humana, a partir de Adão até hoje, 5, 6 mil, seja lá quantos milhares de anos, houve tanto entretenimento como nós temos hoje. TVs com múltiplos canais, parques de diversão em abundância, videogames, telefones celulares que parecem mais computadores, entretenimento de toda a espécie que você possa imaginar. Nunca houve tanto lazer e maneiras diferentes de se distrair. Em uma pesquisa recentemente realizada nos Estados Unidos, por exemplo, a maior reclamação dos adolescentes e jovens é que a vida é muito chata. Que coisa mais estranha. Como com tanto entretenimento? Por outro lado, o socialismo, a utopia socialista também não resolve a questão. O consumismo, por um lado, parece não responder às questões da alma humana. Por outro lado, na sua forma mais radical, o socialismo, o comunismo, gerou índices de suicídios altíssimos. Por sinal, ainda hoje, a Rússia e seus ex-satélites continuam a produzir elevadíssimos índices de suicídio.
Aí você pergunta, mas pastor Raik, se o entretenimento ad infinito e o rigor, o socialismo na sua maneira mais rigorosa não produzem alegria, o que está acontecendo? Eu queria sugerir nesta manhã que as alegrias que o mundo oferece, seja na forma de entretenimento, lazer e etc., ou no rigor socialista, são falsos, são caminhos falsos. Qual a razão de tanta insatisfação? Qual a razão de tanto desespero? Qual a razão de tanta infelicidade no mundo? A razão disso é que o caminho para a felicidade que o mundo oferece é falacioso. Jesus tem a receita para a bem-aventurança. O Mestre tem a receita para a felicidade verdadeira. E esta receita é apresentada no Sermão do Monte, em especial no bloco das bem-aventuranças. É justamente no bloco das bem-aventuranças, se você examinar toda a Bíblia, que a receita está mais claramente mostrada. Ali Jesus diz: como são felizes os humildes, como são felizes os mansos, como são felizes os que têm sede e fome por santidade ou justiça, como são felizes os misericordiosos, como são felizes, pasme, os limpos de coração, como são felizes os pacificadores, não aquele que está lutando pelo direito, não, os pacificadores. É uma receita que parece absurda se você compara com as receitas que o mundo tem para te oferecer. Lute pelo seu direito, lute, faça o que você quer, caia no lazer, e faça, ou seja duro, seja legalista. Totalmente diferente do que nós iríamos imaginar ou conceber. Eu gostaria de abordar rapidamente 3 questões da receita para a felicidade. 3 questões bem introdutórias. As bem-aventuranças mereceriam um sermão ou vários sermões em cada uma delas. Eu não vou fazer isso nesta manhã, mas eu queria considerar rapidamente uma questão basilar. E são 3. A primeira delas, a primeira questão, diz respeito à Bíblia. Somente a Bíblia é a nossa regra de fé e prática e é onde nós vamos encontrar essa receita. Devido ao fato de Jesus não estar presente conosco, resta-nos a Escritura apenas. A Escritura aponta para nós a estrada da felicidade. Em segundo lugar, eu queria examinar rapidamente o relacionamento entre lei e graça, entre legalismo e libertinismo, entre ser rigoroso e asceta e ser leviano, fazer aquilo que me der na telha. E por último, eu queria rapidamente, brevemente considerar a questão da elusiva felicidade. Em primeiro lugar, então, a questão das Sagradas Escrituras. Uma situação pivotal durante a Reforma Protestante relacionou-se à autoridade da Bíblia como norma suprema da vida cristã. Os reformadores, de uma maneira geral, Lutero, Zwingli, Melanchthon, Farel, Calvino, Beza, Bullinger, etc., foram unânimes em rejeitar tanto o magistério católico romano como experiências subjetivas do Espírito Santo. Em outras palavras, os protestantes rejeitaram a premissa de que o ensino da igreja romana, através do magistério, tinha o monopólio de entendimento da fé cristã. A interpretação da Bíblia, diziam eles, deve ser obrigação de cada crente e não apenas da igreja. Por sinal, isso é bem apropriado aos dias em que estamos vivendo, hoje, em particular, a Igreja Católica Romana continua ensinando diversos erros. Por exemplo, intercessão de santos, missa de 7º dia, autoridade papal,
indulgências plenárias, veneração de imagens, confissão auricular ao sacerdote, transubstanciação da hóstia consagrada, celibato clerical mandatório, etc. ad nauseam. Erros. Por outro lado, se a autoridade da igreja não deve ser aquilo que normatiza as nossas vidas, não adianta também se valer da autoridade subjetiva apenas do Espírito Santo. Os anabatistas, no polo oposto, e outros grupos como os Quakers, foram rejeitados pelos reformadores. Muitos dentro desse grupo viam no Espírito Santo e não nas Escrituras a autoridade maior de interpretação do cristianismo. A proposição dos reformadores era que as Escrituras contêm toda a revelação de Deus ao cristão e é que nela nós devemos buscar a orientação, não na Igreja Católica, nem na subjetividade das revelações supostamente vindas do Espírito Santo. Se por um lado é impossível entender a Escritura sem a unção do Espírito, é perigoso, por outro lado, defender somente que o Espírito Santo tem poder em detrimento da Bíblia. A direção autoritária para a vida do cristão hoje não são revelações do tipo, eis que te digo, varão, ou assim diz o Senhor, varoa. A direção infalível para os dias atuais é, está escrito. Está escrito. Por que essa questão é importante? Por que a questão das Escrituras é importante nesse caminho para a felicidade? Porque tem havido um enxame enorme de pessoas que aceitam o Evangelho dos nossos dias, e nos últimos 50 anos, e que em seguida desistem dele. Desistem dele. A teologia da prosperidade, com suas revelações, supostamente curas, manifestações variadas, tem frustrado uma multidão, centenas, se não milhares e milhares de pessoas. Essas igrejas, e eu estive numa, em que o pastor pregou lenços ao redor da Bíblia, ao redor da igreja, na parede interna da igreja, chamava as pessoas à frente, colocava aquele lenço nos olhos das pessoas e supostamente dizia para a pessoa o que acontecia da vida dela. A subjetividade do Espírito, a subjetividade que você não tem como avaliar, você não tem como medir. Por outro lado, ainda dentro da subjetividade do Espírito Santo e autoridade das Escrituras, muitos consideram que o caminho da felicidade nas bem-aventuranças é impossível de ser praticado. E com isso descartam as Escrituras como um nível impraticável, impossível de seguir. Nós queremos afirmar que a Bíblia é nossa única fonte de autoridade, é um livro extremamente prático e atual e que, usado no poder do Espírito Santo, nos leva a encontrar a verdadeira felicidade. A felicidade, meus irmãos, minhas irmãs, não está em consumismo, socialismo, capitalismo, comunismo ou qualquer filosofia deste mundo. Aceite a receita bíblica para ser verdadeiramente feliz. Eu vou dizer isso de novo. Aceite a receita que a Bíblia oferece se você busca ser realmente feliz. Em segundo lugar, eu queria me deter rapidamente na questão do relacionamento entre lei e graça. Aqui nós temos dois exemplos. Por um lado, há aqueles que enfatizam por demais a lei. Por outro lado, há aqueles que só falam em graça. Os primeiros são legalistas, os segundos são os liberais. O caminho da felicidade segue uma linha tênue entre o legalismo e o liberalismo, o rigor e a libertinagem. Os legalistas agem como se nós estivéssemos debaixo da dispensação do Antigo Testamento. Neste caso, a vida cristã se torna um fardo que nem nós, nem nossos pais podíamos suportar, disse Pedro. Atos
15:10. Não adianta pagar a promessa, nós cantamos aqui. Não adianta pagar a promessa, puxar a corda do círio, fazer jejum, cumprir votos deste ou daquele tipo. Não adianta. O apóstolo Paulo também se reporta a esses legalistas em Colossenses 2:16-17, um texto muito importante para o combate ao legalismo. Ninguém vos critique, eu estou lendo uma versão bem contemporânea, de um texto um tanto difícil de entender. Ninguém vos critique por causa de comida, bebida, espécie de festas, ou de luas novas, ou de sábados. Tudo isso não é mais do que sombra do que deveria de vir. A realidade, porém, é Cristo. Os sábados aqui mencionados são dias festivos, em que os judeus ficavam em repouso absoluto. Esse mesmo legalismo é visto em adventistas, hoje em dia, e outras seitas. Em Colossenses 2:20, Paulo diz ainda: vocês morreram com Cristo, e Ele os libertou desses princípios espirituais. Não mexa, não prove, não toque, não come isso, não come aquilo. Eu estou parafraseando. Não faça assim, não faça aquilo, siga regras. Essas regras, diz Paulo, não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Elas parecem ser sábias, elas parecem impressionantes, porque elas exigem devoção, elas exigem abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribui para vencer os desejos da sensualidade. Interessante, olha que lição aqui a gente pode tomar. O camarada tudo vestido de preto, com uma batina, parece austero, parece um homem rígido, austero, que pratica disciplinas variadas, mas diz aqui Paulo que essa disciplina ascética toda não tem valor contra o homem interior, contra a sensualidade. Se nós nos deixarmos levar pelo legalismo, tipo, não fumo, não bebo, não uso calça comprida, não me pinto, não danço, não tomo café, não fornico, não corto o cabelo, não vou à praia, não vou para o cinema, não como carne de porco, não. A fé cristã acaba sendo definida negativamente. Eu acabo definindo o precioso evangelho de uma maneira negativa, ao invés de defini-la positivamente. Não é o que eu não sou, é o que eu sou um discípulo de Jesus, eu sou um seguidor de Jesus, eu ando na liberdade que Jesus me dá, a liberdade de servi-lo, a liberdade de amá-lo, e com seu auxílio, não com lei, mas com seu auxílio, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Vamos considerar rapidamente o extremo oposto do legalismo. Os liberais enfatizam a graça a tal ponto que o estilo de vida de alguns torna-se semelhante a ímpios. O fato de nós estarmos debaixo da graça não deve nos fazer esquecer os princípios da lei. A lei de Deus, lembrem, não podem nos condenar, pois Jesus cumpriu a lei em nosso lugar. Jesus cumpriu, por exemplo, o sábado. Ele disse: eu sou o Senhor do sábado. Eu não preciso guardar de maneira escravocrata um dia santo. Todo dia é santo para o cristão. A gente vem para a igreja dia de domingo com alegria. Mas se houver alguma doença, algum problema maior, e nós não vemos, não estamos pecando. Não estamos debaixo da lei. Estamos debaixo da graça. A lei de Deus não pode mais nos condenar. Jesus cumpriu em nosso lugar. Todavia, e aí vem uma adversativa importante, nós somos chamados a exceder a justiça dos escribas e fariseus. De que forma, pastor Raik? De que maneira nós somos chamados, nas palavras de Jesus, a exceder a justiça dos escribas e fariseus, observando a intenção da lei, observando o espírito da lei. A lei dizia que nós não devíamos adulterar, mas a intenção da lei que estava por trás é que nós não devemos ser lascivos. A lei me dizia que eu não deveria matar,
Mas a intenção da lei por trás era que eu não guardasse ódio no meu coração contra as pessoas. A lei dizia que eu devia apenas amar os amigos, mas, na sua intenção maior, eu devia amar todas as pessoas. Nós somos então convidados a realizar a intenção daquilo que está escrito na lei. Nós somos o cumprimento da profecia de Jeremias, no qual Deus disse que Ele escreveria a lei, não na tábua de pedra, mas nos nossos corações. Eis que vem uma nova aliança, e nela eu escreverei a lei no coração dos meus filhos. Então não é uma coisa apenas externa. Como diz lindamente, se você não conhece esse texto, eu queria que você marcasse, me lembra muito das minhas aulas no seminário, meu professor Frank Tillman, explorando esse Jeremias 31, falando sobre esse tempo novo que viria. Jeremias olha à frente, Jeremias olha para frente 500 anos antes de Cristo, e ele diz, pela palavra do Senhor, Jeremias 31 a 33, está chegando o dia, diz o Senhor, e que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, como no Velho Testamento, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a minha aliança, diz o Senhor. Esta nova aliança que virá, que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, eu porei minhas leis em sua mente e as inscreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Então a intenção da lei era que nós seguíssemos de coração e não apenas aquilo que está registrado. Isso é legalismo. Nós devemos seguir o Senhor, não de maneira libertinária, fazendo tudo que me der na telha, mas cumprindo a lei no meu coração. O caminho para a felicidade verdadeira envolve buscar em Deus a graça para vivermos os preceitos da lei no interior de nossos corações. Por um lado, o legalismo nos escraviza às regras que nós não conseguimos cumprir. Por outro lado, o liberalismo nos joga de volta na lama do pecado ao usarmos a nossa liberdade como capa de licenciosidade, 1 Pedro 2,16. O caminho da felicidade segue uma linha tênue entre o legalismo e o liberalismo. Este é o caminho da busca pela santidade com o auxílio do Espírito Santo. E finalmente, terceiro lugar, a questão da elusiva felicidade. Todo ser humano deseja ser feliz, nós nascemos assim. Talvez você não seja feliz, mas não pela sua vontade. Ninguém decide não ser feliz. A questão da felicidade é universal, transpõe todas as culturas, todo tipo de pessoa rica, pobre, pessoas ignorantes, pessoas cultas, todos desejam ser felizes. Essa é uma verdade irrefutável. Como ser então feliz nesta vida? Como ser feliz nesta vida? O caminho mais comum, o caminho popular, é tentar satisfazer os desejos da carne. Várias iscas apetitosas nos são apresentadas. Recentemente, eu fiquei sabendo de um adolescente, um rapaz, que congrega aqui conosco, anos, cresceu aqui na igreja, e eu fiquei sabendo que ele estava, abre aspas, fascinado pelo mundo. Ele está passando aquela fase de adolescência, entrando na juventude. Eu conheço muito bem isso, porque eu fui enganado da mesma maneira. É um caminho muito comum. O Senhor, pela sua misericórdia, ajuda alguns jovens a que eles não caiam nessas iscas. Lembro-me, quando eu estava atravessando essa fase, 13, que as coisas do mundo começaram a me atrair. Eu me lembro, por exemplo, preparando cigarro de folha de jornal. Eu não sabia que tinha que ter tabaco dentro. E eu me lembro sufocado,
tentando, que eu achava bonito na televisão, os atores, aquele pessoal fumando, e eu não sabia o que era aquilo, mas aquelas iscas, uma isca relativamente inocente, começou a me atrair. E depois, com o passar dos anos, eu passei a fumar, e eu descobri que aquilo causa dependência. Aquilo que supostamente traz uma alegria, acaba fazendo você dependente. E essas iscas foram me levando a outras coisas. Bebida, que por sinal depois gerava um mal-estar, ressaca, dor de cabeça, etc. E uma coisa levando a outra, essas iscas do mundo, esse fascínio pelas coisas do mundo. E aí festas, eu acabei me tornando rato de festas. Morávamos no interior, em Capanema, e aí então eu passei a frequentar esses ambientes, e uma coisa levando a outra. Eu me lembro que uma vez, uma noite, em Salinas, na praia do Maçarico, eu me lembro que eu saí andando para fazer xixi lá fora, na praia, eu fiquei sozinho na praia, e eu disse para mim mesmo, eu estou sendo enganado, porque eu tenho mordido todas essas iscas, e eu não tenho encontrado a felicidade. Eu tenho feito tudo que o mundo oferece, tenho tido alguns problemas sérios, e eu não tenho encontrado, eu não tenho achado a alegria que o mundo oferece. Todas essas iscas nos são apresentadas como libertárias, mas na realidade elas nos aprisionam. Eu vou dizer isso outra vez. Você que é jovem, você que é adolescente, e por acaso está me acompanhando, ouça o que eu vou dizer. Todas essas iscas, as iscas do mundo, as comidas que o mundo oferece, elas parecem ser libertárias, parecem que elas vão te dar uma liberdade, você vai de alguma maneira florescer, mas na realidade elas te aprisionam, falam com a autoridade de alguém que esteve ali. Jesus nos ensina que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que se dá ao pecado se torna escravizado por ele. João 8,34. O mesmo Jesus, ao contrário, nos oferece verdadeira liberdade. Que liberdade é essa? Liberdade para servir ao Senhor. E é nessa liberdade que nós encontramos o caminho da felicidade. Esse caminho é estreito, pedregoso, extremamente difícil, mas é nele que encontramos um companheiro que sempre estará conosco nesta vida e por vir também estará conosco por toda a eternidade. Este caminho da felicidade é encontrado quando admitimos a nossa falência espiritual, nossa total incapacidade de viver santamente. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em outras palavras, felizes são os humildes, porque eles serão súditos do Rei do Universo, o Deus que tudo criou. Ou seja, quando admitimos que não temos forças em nós mesmos para viver a vida que agrada a Deus, então achamos a felicidade, Jesus está dizendo. É também neste caminho da felicidade que encontramos consolação para a nossa insatisfação. Isso mesmo, felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes são aqueles que choram por seus pecados. Eu já vi isso aqui aplicado inúmeras vezes de maneira errada. A pessoa perdeu um parente, aí eu mando a nota. Felizes os que choram. Isso aqui não tem nada a ver com esse tipo de dor. Felizes os que choram por causa das suas imperfeições. Felizes os que choram por causa dos seus pecados. Felizes os que choram com a sua luta vã de agradar a Deus e não conseguir, porque eles serão consolados, diz o Senhor Jesus, e neste consolo eles encontrarão grande felicidade e alegria. Ainda no caminho da felicidade, nós acabamos nos tornando herdeiros de todas as coisas.
Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Tudo que eu possa desejar neste mundo e no próximo está disponível às pessoas que são mansas de coração. Nesta vereda, acabamos por nos encontrar com o próprio Deus, o reto juiz, a única fonte de verdadeira justiça e felicidade. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Pensa nisso. Pensa nisso. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede por ser santo. Você deseja ser santo? A Bíblia diz que aqueles que desejam, isso serão fartos. Nós seremos tão santo quanto quisermos. Ninguém é menos santo porque Deus não ajudou, não. Você vai ser tão santo quanto você quiser, porque Deus está do teu lado para te ajudar. E diz aqui que você será farto. Você vai ser muito santo. E você será feliz, porque bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Em suma, felicidade só pode ser obtida nesta vida se buscarmos a Deus. É no Senhor que está a verdadeira alegria. O Criador fez a criatura com um buraco na alma que somente Ele pode preencher. Não adianta entupir de droga, não adianta entupir de sexo, não adianta entupir de dinheiro, não adianta entupir de carreira, não adianta o buraco, só Deus preenche. Só Deus preenche esse buraco nos nossos corações. Queridos, haveria, por acaso, felicidade alguma neste mundo capaz de se comparar à felicidade de ter o coração saciado pelo próprio Criador? Amado, amada, nenhum tipo de entretenimento ou prazer pode satisfazer a tua alma. Nenhuma filosofia pode preencher o vazio do teu coração. Legalismo religioso não adianta. Você não tem forças para agradar a Deus sem a ajuda do Espírito Santo. De nada adianta participar de procissões, de rezar missas, de deixar de comer carne de porco, de puxar a corda para Nossa Senhora, de guardar o sábado, de fazer jejum, de deixar de beber, etc. Boas obras diante dos homens não passam de trapo de imundície diante do Senhor, se não for feito para a glória dele. Por outro lado, o liberalismo, a libertinagem, não pode te fazer feliz. Do contrário, os brasileiros seriam o povo mais feliz do mundo. Nenhum povo tem carnaval como nós temos. Essa libertinagem, essa entrega ao prazer não vai te saciar. É somente em Deus que nos achamos. É somente em Deus que nos realizamos, que somos totalmente felizes. Buscar a felicidade em qualquer outro lugar, em qualquer outra coisa, é completamente inútil. Só o Pai pode te fazer feliz. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença, a abundância de alegrias, à tua mão direita, há delícias perpetuamente. Em nome de Jesus, amém.